Guerreiros, nova criatura do Senhor Jesus, nós chegamos à nossa última aula, aula 26, e é uma aula sobre a nossa igreja local, né? Vamos lá. Conhecendo a visão da sua igreja local. Igreja Ceifa, nós pertencemos à Igreja Ceifa, que é o Centro de Ensino e Integração da Família. Qual que é a visão da nossa igreja, né? Ser uma família inspiradora, comprometida com a transformação da sociedade para a expansão do reino de Deus. Como vamos fazer isso? Que missão é a nossa, né? Conduzir as pessoas em Cristo, inserindo-as na família espiritual, promovendo seu desenvolvimento integral para que adorem a Deus e sirvam a sua geração conforme o propósito divino. E aqui, promovendo seu desenvolvimento integral. Caminhada da fé é uma dessas ferramentas que a gente utiliza, né? Promovendo o seu desenvolvimento, como que eu vou aprender mais sobre Deus, como que eu vou me transformar, eu quero entender tudo sobre o que é ser uma nova criatura, vocês estão dando o primeiro passo, né? Promovendo o desenvolvimento de forma integral, né? Se transformando de dentro para fora. Qual que é o propósito, né? Expandir o reino de Deus através do serviço, da adoração, da unidade, do discipulado e do evangelismo. Sem a igreja local não haveria uma igreja mundial. Isso é fácil de entender, né? Tudo que começa, todo o início, seja de um projeto, de uma empresa, de uma família, precisa de um núcleo, né? Precisa de um início. Um casamento precisa de um marido e de uma mulher, para depois terem filhos e depois se expandirem, que os filhos eles não aumentam, não completam a família, eles expandem a família, né? E depois esses filhos vão ter filhos e daí você já consegue imaginar, né? Lembra de Abraão, um pai de multidão, né? Então a nossa igreja local, ela é o ponto de partida para a igreja mundial. Pois a igreja mundial é formada por cada igreja local. Só é possível você dizer que existe essa igreja mundial se ela estiver em todos os lugares, que é a nossa igreja local. Isso porque da importância dispensada para que esta tão preciosa e sublime família espiritual. Olha a importância. Quando a gente começa a olhar isso, você começa a valorizar muito mais aonde você está, né? A importância que tem a nossa igreja, o quanto nós somos importantes no reino de Deus. Porque se as igrejas locais de uma cidade forem fortes e abençoadas, o reino de Deus será forte e abençoado naquela cidade. Mas para que isso aconteça, é necessário que você e eu vistamos a camisa da nossa igreja local, procurando compreender a sua visão e mergulhar de cabeça, nos envolvendo sem reservas e contribuindo de forma significativa para o seu crescimento. Não nos consideramos a única igreja certa do mundo, mas cremos que Deus tem nos dado uma visão e queremos ser fiéis e levar a sério essa visão. Aqui quando fala você conhecer, você participar de verdade, né? Semana passada eu já tinha falado algumas coisas das mudanças que estavam tendo. Essa semana temos um monte de novidade, tanto no Ministério Infantil, a Rede Talmidim está tendo todas as terças e quinta-feira momento Talmidim, né? A tia Cris está gravando momentos especiais para crianças que estão sendo disponibilizados no canal do YouTube da igreja, né? Tá tendo as lives, né, durante a semana, momento da palavra, todos os dias, 7h30 da manhã, live no Instagram, sempre tem alguém da igreja trazendo uma palavra, né? Tá tendo os momentos de live com os pastores, com convidados extremamente especiais, né? Então, neste tempo diferente, nós estamos nos adaptando a isso, né? Tendo o SOS Pão da Vida, né? Que está sendo as arrecadações de cesta básicas. Agora vamos começar a campanha de arrecadação de roupas para o inverno, né? Então, como que eu vou participar? Às vezes eu não posso estar lá na linha de frente separando, indo buscar as doações, mas muitas vezes nós não paramos para ir lá olhar no nosso guarda-roupa e ver o que a gente pode desapegar, né? Então nós temos que participar, entender como a nossa igreja está trabalhando, o movimento da nossa igreja, o que ela pretende, o que ela quer, as pessoas que ela quer alcançar. Então para isso nós precisamos estar envolvidos. Às vezes no culto mesmo você não consegue ter todas as informações do que a igreja nossa fornece, dos projetos, das frentes de trabalho, né? Às vezes você pega uma pessoa na igreja e começa a perguntar: você sabe o que é o SOS Pão da Vida? Você sabe o que é o Frente da Graça, né? Você sabe o que é isso? Sabe o que é a Caminhada da Fé, né? Você sabe o que é Projeto Maná? Às vezes as pessoas não sabem,
né? Então, de que forma eu vou me informar sobre isso? Eu vou ligar na secretaria da igreja, eu vou marcar um gabinete com o pastor e com a pastora, porque eu tenho certeza aqui que com certeza nessa turma tem alguém que nunca sentou com o pastor e com a pastora e eles estão disponíveis para nos atender, né? Se você tem dúvidas, se você quer conhecer, entender sobre a nossa igreja, eles são a melhor fonte para isso. Busque pessoas para que possam te apresentar tudo aquilo que a nossa igreja faz. Porque com certeza no meio de todas essas ofertas de coisas que a igreja proporciona, você pode contribuir de maneira especial em alguma delas. E dessa forma você vai estar fortalecendo a nossa igreja. Cremos que como igreja local nós somos chamados a ser, né? Um povo vencedor que subjuga o diabo, o pecado e o mundo e que põe o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, manifestando através de demonstrações do poder de Deus, curando os enfermos, expulsando os demônios e pondo em liberdade os cativos, com uma mensagem de fé, de paz, amor e perdão. Todos nós aqui podemos levar uma mensagem de fé, paz e amor e perdão para alguém. E proporcionar, perdoar, amar alguém. Né? Uma família cheia de amor, com muitos membros comprometidos e responsáveis uns pelos outros. Eu sou responsável por cada um de vocês. Vocês são responsáveis pela minha vida, porque nós somos um corpo só. Nós somos uma família, né? Então eu tenho que ter esse entendimento, eu tenho que trazer essa responsabilidade para mim e fazer o meu melhor por todos e por mim. Uma igreja de adoradores que, através da sua música e dos seus louvores, juntamente com uma vida santa e obediente, exaltam e glorifiquem ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus Cristo. E que igreja de adoradores nós temos, né? Olha que maravilha! Não sei se todos vocês estão acompanhando os cultos online, né? No sábado tem o Ministério Inspire dos Jovens, no domingo tem o nosso culto, né? E olha só, quem está lá, gente, quem que faz com que o Espírito Santo, né, enche a nossa casa, porque às vezes o Espírito Santo tá ali, mas a gente não sente, às vezes você precisa de um louvor para sentir a presença dele, né? São os nossos adoradores, a nossa equipe de louvor, que todo domingo estão lá, com coronavírus, sem coronavírus, eles estão lá nos servindo e adorando ao Senhor e nos proporcionando este momento. Olha só que preciosidade nós temos na nossa igreja local, né? Eles estão glorificando os reis dos reis e nos exaltando, nos motivando a fazer o mesmo, né? Então, um grande exército que guerreia contra o mal é isso que nós somos, né? Arrancando as vidas da mão do diabo, nosso único inimigo, e trazendo para o reino de Deus. Olha a nossa igreja local, né? Faça parte disso, conheça, né? E ajude a fortalecer cada vez mais, né? Essa semana também a tia Cris começou com algumas lives com os líderes kids, né? E eu tive uma surpresa muito agradável. Foi no sábado, não lembro, eu estou perdida. Mas teve uns dias ali que... foi no sábado, sim, das orações da Tribo Sem Fronteira, onde teve uma live do Eduardo Valêncio, e eu tava vendo ele cantando, eu admiro muito a maneira com que ele louva o Senhor, e eu tava escutando aquele louvor, aquela adoração, e de repente me veio assim no meu coração, eu falei, nossa Senhor, será que um dia os meus filhos, né, um dos meus filhos vão fazer isso, né? Porque pensa, para um jovem, né, na geração de hoje, se colocar à disposição numa live para todo mundo ver, seus amigos de escola que não servem a Cristo, né, seus amigos do mundo, né, seus colegas de faculdade, de trabalho, se colocar ali, né, para adorar o Senhor daquela maneira, aquilo vem no meu coração, ai Senhor, já pensou um dia um filho meu fazendo isso, né? Mas o que eu não sabia é que, quer dizer, eu sabia, mas não tive detalhes ainda, né, que o Julianinho tinha dito assim para mim, mãe, vou participar de uma live com a tia Cris. Eles tiveram reunião com a tia Cris acho que foi no sábado, ou foi na sexta-feira. E daí eu falei, beleza, né, ele me avisa o dia, né, mas eu não dei mais detalhes, e como ele não comentou mais nada, ficou por isso mesmo. Quando foi na segunda,
A tia Cris veio falar comigo, né, de manhã, né, pra combinar certinho, e a live dele era na segunda. Aí, ok. Aí ele tava se preparando e tal, aí chegou o momento da live, eu arrumei aqui no quarto onde eu gravo a aula pra ele, né, e deixei ele aqui e desci pra assistir, né. E daí ele tá ali com a tia Cris e tal, compartilhar a palavra. De repente, o que que acontece? O Julianinho pega o violão e canta uma música. Na hora, eu lembrei daquilo que eu tinha pedido para Deus. Senhor, será que um dia eu vou ver um filho meu, né, adorando ao Senhor dessa forma, né? Se expondo desse jeito, se mostrando, né? Ou seja, ele não tem vergonha de falar para o mundo que ele é um cristão, né? E às vezes a gente tem vergonha, principalmente quando logo a gente se converte e tipo, toda a nossa família ainda é de outra visão, né? A gente fica constrangida às vezes de postar uma foto do batismo, ou de ficar publicando uma palavra do Senhor, ou de gritar um glória a Deus, né? E ali o Senhor já foi respondendo. Então assim, no meio de tudo que eu tenho vivido, dias que não têm sido muito fáceis, o Senhor me mostra o cuidado dele em pequenas coisas, né? Então aquilo encheu meu coração de alegria, né? Então nós temos que nos manter firmes, né? Nós temos que escolher, participar e conhecer e dar o nosso melhor, seja na forma com que nós possamos ofertar o nosso tempo e o nosso serviço no reino de Deus. Ainda dentro da nossa igreja, né? Tem a célula, né? A célula de crescimento e multiplicação é o coração da igreja local, né? A nossa igreja trabalha em células, né? Então, com a visão de células, um enorme contingente de líderes é treinado e preparado para o ministério. Quando você vai a primeira vez na célula, você não imagina que vai acontecer isso, né? Primeira vez que eu fui na célula, eu jamais imaginei, primeiro, que eu ia me converter, né? Olha só, eu vou na célula porque tô precisando de ajuda. Mas que eu não vou me converter, que eu não vou me batizar, que eu não vou gritar glória a Deus, que jamais eu iria estar lá no meio de uma comunidade, né? Servindo um monte de criança hostis, né? Eu dando aula na igreja, imagina. Então, quando você vai para a célula da primeira vez, você não imagina quais são os planos que Deus tem para você. Mas o seu líder, ele tá lá, né, olhando, né, observando cada ovelhinha que chega da célula, né, estimulando, né, treinando indiretamente, te preparando para aquilo que o Senhor vai te chamar. Seja você servindo um encontro na limpeza, na cozinha, né? Não importa a área, né? O nosso ministério Deus tem preparado e Ele vai nos capacitar para isso. E o mais interessante é que isso acontece não apenas de forma teórica, mas na prática, né? E quando você vê, meu amigo, você já está lá no meio do ônibus, né? Você entrou no ônibus, fechou a porta, já era, né? Você vai trabalhar para o reino de Deus, se você tiver com seu coração realmente entregue ao Senhor. E por que as células, sendo tão pequenas, são tão importantes, né? Além de ser um modelo bíblico e de ter sido praticada pelos primeiros cristãos, traz grandes resultados e benefícios para a igreja local. É na célula, por exemplo, que vamos aprender a desenvolver a comunhão com Deus e com os irmãos. É na célula que desenvolvemos vínculos fortes de amizade e camaradagem. É onde seremos cuidados, pastoreados, encorajados e ainda mais. É lá que vamos aprender a descobrir nossos dons e talentos e a começar a servir a Deus e a igreja. E ali quando fala vínculo forte de amizade e camaradagem, entra muitas coisas, né? Quantas vezes você já não pensou, por exemplo, na minha célula, né? Agora temos uma pessoa ali que ela vende gelinhos gourmet. Gente, pensa que delícia, né? Então, o que acontece? Quando você vai pensar em algo para você, quando você vai pensar em comprar algo, né? O que você lembra? Você lembra das pessoas que estão próximas a você, né? Agora mesmo é um momento onde a gente está todo mundo passando por situações, né, complicadas, né? Então a gente tem que se ajudar, né? Eu preciso comprar, sei lá, um móvel, né? Vou buscar as pessoas dentro da minha igreja, né? As pessoas que trabalham com isso. Se eu vou comprar uma roupa, vamos buscar as lojas das pessoas que estão dentro da nossa igreja, né? Então esse vínculo, ele é natural, ele vai acontecendo. Né? Assim como você prioriza ir nos lugares onde você se sente à vontade, naturalmente você vai querer estar com essas pessoas, né? Então a célula tem tudo isso e muito mais, né? Além da célula, né?
Nossa igreja também trabalha no modelo de discipulado, né? Modelo MDA, que é microcélula de discipulado apostólico, né? O nosso modelo de discipulado é o 1 a 1, que está baseado naquilo que, como entendemos pelos relatos bíblicos, foi a prática usada por Jesus e pelos apóstolos, né? No relacionamento e formação dos seus discípulos. Cremos que, apesar deles terem tido momentos em grupo, uma grande parte do processo do discipulado foi realizado 1 a 1. Por quê? Né? Porque cada pessoa tem as suas particularidades. Você precisa ter um relacionamento, uma confiança com o seu discipulador para abrir algumas coisas íntimas suas que você precisa de ajuda, né? Seja uma falha muito grave que você teve, seja um comportamento que você tem como pessoa que você precisa trabalhar, você não sabe como, que você precisa mudar e não sabe como, traumas, às vezes você tem que abrir algo para poder ser tratado muito íntimo, e por isso 1 a 1. O que não quer dizer que você não possa ter momentos em grupos, né? Que são muito bons também, né? Discipulado coletivo, né? Às vezes a tua discipuladora quer trazer um estudo, um exemplo, na célula surgiu uma dúvida sobre determinado assunto, né? E foi uma dúvida meio que geral, então o que a sua discipuladora pode fazer? Ela pode trazer um estudo bíblico, né? Sobre aquele tema para todo mundo, para todas ao mesmo tempo, né? Até por uma questão lógica, para não ficar repetitivo e que seja de qualidade, né? E depois sentar individualmente com cada uma, né? E trabalhar isso como elas receberam, como nós recebemos, como o que aquilo falou na minha vida, né? Mas pode ser em grupo também, tá? Na grande comissão de Jesus, quando fala grande comissão de Jesus, nós temos que lembrar dos discípulos, tá? A ordem de Jesus dada a todos os cristãos foi de fazer discípulos, e isso estar no plural. Então, eu não posso ficar com um só, não. Eu preciso, correr atrás, né? Não quer dizer que eu tenho que ter quantidade, mas a qualidade automaticamente se multiplica, né? Vamos lá, acabando minha bateria. E pra gente encerrar, olha só, eu coloquei até em vermelho aqui, que eu quero ler, eu quero que vocês gravem isso, porque é muito importante. Não se esqueça que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida e que neste plano já está em execução. O plano maravilhoso que Deus deu para a sua vida já está em execução. Continue crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Produza frutos dignos do Senhor que lhe plantou e que lhe mantém na boa terra da palavra do reino de Deus. Enganje-se nas demais classes. Classes aqui, cursos, comunidades, ministério, porque nós precisamos nos manter firmes. E eu espero ver todos vocês no módulo Vida Devocional, porque isso que aconteceu hoje é só o começo. E olha que começo tumultuado, né? Que começo difícil, né? Mas nós não podemos desanimar. Gravem isso no coração de vocês. Lembre-se do quanto vocês são importantes para Deus, quanto Ele ama vocês e o quanto que esse plano perfeito que Ele tem, que Ele deseja ser concluído, né? Porque Ele já está em execução. Nós já aceitamos Jesus, nós já somos nova criatura. Nós precisamos agora trabalhar nosso corpo, nossa alma e nosso espírito, nos envolver com o corpo da igreja e fazermos a diferença nesse mundo e no reino espiritual. Amém? Pessoal, fiquem com Deus. Eu aguardo o trabalhinho, tá? Até domingo, por favor. Preciso fechar as notas, senão o Léo vai pegar no meu pé, tá? Aguardo mesmo, de coração. Se tiver alguma dúvida, me chama, entra em contato. Seja para pedir uma oração para ter ânimo, renovar o ânimo, né? Não desanimar. E eu posso dizer para vocês, eu entendo, tá? Que não tem sido fácil, tá? Eu tenho os meus momentos também, mas assim como eu estou dizendo para vocês que eu estou aberta a ajudá-los a orar por vocês, por suas dificuldades, é porque eu também preciso de ajuda e eu já busquei, né? Então, quando a coisa aperta, eu também corro para onde eu posso me buscar, né? Tipo, carregar as baterias, né? Então, que vocês não se sintam sozinhos e que não tentem permanecer sozinhos, que não tentem enfrentar as dificuldades sozinhos. Busquem a Deus, busquem os seus irmãos e nessa lista aí estou eu, tá bom? Fiquem com Deus, boa semana e até o módulo Vida Devocional.